Então, gente, bom dia. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Então, com aquele cansaçozinho de final de ano, todo mundo doido para chutar o balde? Desse jeito. Desse jeito, né? Eu vou combinar com vocês o seguinte no que tange as minhas disciplinas, tá? Essa é a última semana que eu tô dando matéria, tá? Das minhas disciplinas. A gente teria até a última semana de dezembro, até o dia. Vou pegar o calendário aqui, gente. Eu já perdi minha vida. É letivo até dia 23, 22 de dezembro. Eu teria aula no dia 20. Essa semana eu não vou dar aula. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou reabrir a todas as atividades da minha disciplina, tá? Eu vou reabrir do dia 16 ao dia 22. Então, vocês utilizem esse tempo para poder, quem ficou devendo alguma atividade, para fazer as atividades, colocar a vida em dia. E quem já fez as atividades, está com tudo em dia, aproveita para dar uma respirada para a gente voltar em janeiro com gás total, tá? Alguma dúvida? Pergunta? Não. Então, tá. Mano, o meu apresentação travou. Entendi porque não. Não botar. Bom dia, Valéria. Gente, isso nunca aconteceu comigo na vida. Pera aí, deixa eu fechar e abrir de novo. Ai, entender. Acaba compartilhando. Pera. Então, gente, na disciplina de didática até agora, vamos fazer uma retrospectiva para a gente relembrar as coisas. Primeiro, a gente falou sobre a docência na atualidade, as novas atribuições do docente, o que é exigido desse novo professor. Depois, a gente falou sobre os tipos de pedagogia, falamos sobre pedagogia tradicional, sobre pedagogia nova. Aí eu deixei para vocês um vídeo, um filme, para a gente assistir sobre diferentes práticas pedagógicas que existem em algumas escolas no Brasil, para a gente caminhando agora para as partes finais da disciplina. A gente vai falar agora no fim da disciplina, de técnicas de ensino, de definição dos objetivos e de planejamento. Então, a aula de hoje é sobre as técnicas de ensino. Vocês têm outro encontro depois da minha aula? Esqueci de perguntar isso. Tem sim, Thaís, não falou não. Então, eu ia me alongar um cadinho mais, mas já que tem, vamos lá. O texto, eu já coloquei esse livro para vocês lá, é o Técnicas de Ensino Por que Não, da Ilma Veiga Passos. Esse livro, ele traz assim, hoje em dia a gente vê muitas técnicas de ensino, discussão de várias coisas. Eu tentei trazer para vocês mais uma perspectiva de uma pedagogia tradicional. Por quê? Porque vocês vão fazer uma disciplina só de metodologias ativas no curso. Então, eu achei mais pertinente focar nisso, tá? Então, quando a gente fala em método, em técnica de ensino, a gente tem que pensar que a gente quer dar técnica ao trabalho pedagógico. Sempre que, à medida em que o homem foi evoluindo, ele sempre procurou pensar em novas formas, em novos meios de tentar fazer diferente. Então, toda vez que a gente fala em método, é como se fosse o caminho que a gente vai seguir para atingir a um determinado fim. Então, o método de ensino é o procedimento, o caminho que a gente vai fazer, e esse caminho geralmente é dotado de algumas fases. E a
técnica, como o método é caminho, e a técnica é a forma como a gente vai operacionalizar esse caminho, desculpe, a maneira como a gente vai executar algo. Gente, desculpa, perdão. Deixa eu... E as estratégias de ensino são procedimentos e recursos que a gente usa para atingir determinados objetivos, tá? Então, quando a gente é professor, pode ser que algumas dúvidas pairem na cabeça da gente. Qual técnica de ensino que eu vou usar? Quais relações que essa técnica tem com o conteúdo? A técnica, ela determina e condiciona as fases do processo de ensino-aprendizagem? A técnica é uma norma? É isso que a gente vai tentar responder na aula de hoje. Antes da gente começar a apresentação das técnicas em si, é importante que vocês saibam que a técnica que você escolhe, ela viabiliza o ensino e ela é uma parte muito importante do processo de ensino-aprendizagem. A técnica, ela é um instrumento, tá? Muitas vezes está muito mais ligado à forma como você vai fazer uso daquela técnica do que aquela técnica em si. Existe técnica muito boa? Existem aquelas técnicas que você deve jogar para o lado e nunca usar? Não, não existe. Existem aquelas que eu mais gosto? Existe. Essas que eu mais gosto, provavelmente vocês vão mais gostar? Pode ser que sim, pode ser que não. Enquanto professor, é interessante que vocês conheçam essas técnicas e vocês façam as escolhas de acordo com aquilo que vocês vão trabalhar, com aquilo que vocês se identificam mais, com aquilo que vocês acreditam mais. E as técnicas de ensino, gente, é importante que vocês sempre se lembrem que elas não são naturais. Elas surgem dentro de um determinado contexto, e esse contexto que molda a técnica. E a técnica é um elemento chave da relação professor-aluno. O professor, ele tem autonomia para escolher qual técnica de ensino que ele vai utilizar, mas essa autonomia e autoridade na escolha da técnica, ela é subordinada. Por que eu digo isso? Porque o professor, ele não tem a total liberdade para escolher o que ele ensina dentro de sala de aula. Ele vai seguir um currículo que é prescrito. Então, em cima desse currículo é que ele vai bolar as estratégias dele e, de certa forma, está amarrado a isso, tá? E a técnica de ensino que você vai escolher para utilizar está muito ligada à concepção de educação que você trabalha com ela. Se você trabalha com uma pedagogia tradicional, vão haver técnicas que você vai utilizar mais. Se você trabalha numa perspectiva de uma educação nova, de uma pedagogia mais ativa, é outra pegada de técnica de ensino que você vai ter, tá? E sempre que você escolhe uma técnica, como tudo que a gente fala em educação, essa técnica ela não é neutra e ela é sempre carregada de coisas que estão implícitas e muitas vezes elas não vêm à nossa mente de cara. Tranquilo até aqui, gente? Sim, Thaís, tranquilo. Então, quando a gente vai escolher qual técnica, qual método de ensino que a gente vai utilizar, é importante que a gente pense o que eu vou ensinar, esse conteúdo que eu vou trabalhar nessa minha aula, nessa unidade de ensino, ele é mais prático? Ele é mais teórico? Eu consigo fazer com que meus alunos participem mais? Eu vou ter uma participação menor dos alunos? É importante que a gente considere isso. Que a gente considere também a característica do aluno e a característica da turma. Essa turma é uma turma que é mais participativa, essa turma é uma turma menos participativa. Essa turma, por exemplo, gosta mais de aula expositiva, essa turma gosta de trabalhar em grupo, não, eles preferem trabalhar individual. Que a gente pense na questão do tempo que a gente tem disponível para aplicar isso, porque às vezes a gente tem ideias muito boas, mas a gente não tem tempo para isso, e as condições físicas. Quais equipamentos que eu tenho, qual estrutura que eu tenho para trabalhar. Então, sempre quando a gente vai escolher um método, eu preciso de pensar o que eu vou ensinar, quem que é o meu público-alvo, qual que é a característica que eu já observei que minha turma tem, o que eu tenho disponível de recursos, de condições físicas e o que eu tenho disponível de tempo, tá? Então, quando a gente pensa nesses métodos, eles podem ser os métodos verbais tradicionais,
Os métodos ativos são aqueles que podem ir pela fomentar o pensamento individual ou aqueles que fazem com que estimulam o trabalho em grupo, porque vê a importância do desenvolvimento social da criança. A gente pode ter métodos intuitivos ou individuais, que são aqueles que têm, querendo ou não, uma pegada da Gestalt. Vocês lembram o que é Gestalt? Vocês lembram que você já ouviu falar em Gestalt em algum momento da vida? Você trabalhou com a gente, Thaís. Gestalt é o quê? É a psicologia do quê? Thaís, não lembro muito, eu acho que, não sei se está certo, mas tem alguma coisa a ver relacionado com o uso de imagens? Bem, fez gol, Felipe. Então, os métodos intuitivos, aqueles que utilizam imagens, figuras, que trabalham com a percepção. Os métodos individuais, hoje em dia, a gente vê muita defesa disso, que são aqueles que querem valorizar a peculiaridade do aluno, entende que todos os alunos não são iguais e vão focar em entender essa diferença de cada um. Os métodos socializados, aqueles que veem a importância da interação entre os sujeitos no processo de ensino-aprendizagem, e os sócio-individualizados, aquele que combina tanto o individual como o social, tá? Vamos então, considerações importantes. O processo didático mais indicado é aquele em que a gente sempre consegue fazer com que ele auxilie o aluno a incorporar novos conhecimentos e o professor ele deve utilizar procedimentos de ensino variados e oferecer aos seus alunos diferentes experiências de aprendizagem. Sempre que possível, é bom que a gente incentive a participação dos alunos, independente do método que a gente utilize, que a gente aproveite a experiência anterior, a vivência do aluno, para tentar incorporar isso dentro do conteúdo que a gente está explicando. Sempre a gente adequa o conteúdo à linguagem do aluno, ao desenvolvimento dele. Não adianta nada eu querer chegar dentro de sala de aula, utilizar para poder falar sobre árvores, numa turma do 2º ano do ensino fundamental, e pegar e utilizar como base para preparar minha aula um livro de biologia 3º ano do ensino médio. Não vai colar. Uma criança de 8 ou de 7 anos de idade não tem ainda o mesmo desenvolvimento cognitivo que um adolescente de 17. Ainda não tem a mesma bagagem de conhecimentos que um adolescente de 17. A gente sempre tem que pensar em quem você vai dar aula para você adaptar. Se você vai dar aula, por exemplo, a turma de ensino médio regular, é uma coisa. Se você vai dar aula para uma turma de EJA, a pegada é totalmente diferente. Totalmente diferente. Você pode dar o mesmo conteúdo, a mesma disciplina das mesmas turmas. Mas o tipo de aluno que você atende, você tem que sempre estar adaptando a sua linguagem ao tipo de aluno que você tem. É horrível você estar, por exemplo, numa palestra, numa aula, que o professor está usando um vocabulário muito culto, que você não entende bolufa de nada do que a criatura está falando. De que isso adianta? Tá? Sempre tentar, na medida que a gente vai explicando os conteúdos, tentar trazer algo de concreto, de palpável, para que consiga fazer ligação entre essa parte teórica com a existência de algo físico. E sempre a gente tem, que a gente vai fazer na disciplina de avaliação também, verificar como que o aluno vai assimilando esse conhecimento. Tranquilinho até aqui? De boa, Thaís, tranquilo. Então, aqui estão os procedimentos que a Ilma traz no livro dela, e a gente vai começar a falar deles. O primeiro, mais conhecido e mais popular de todos, é a aula expositiva. A aula expositiva, a gente pensar lá nos gregos, como eles faziam as exposições, é um dos procedimentos mais antigos e tradicionais, super difundido pelo mundo inteiro. O que é a base de uma aula expositiva? É um professor fazendo a exposição oral de um tema, mas ele não faz essa exposição de forma aleatória. Ele tem que estruturar a sua exposição de forma que tenha um encadeamento lógico para o aluno entender. Existem 2 tipos de aula expositiva, a dogmática e a dialogada. A dogmática é aquela em que o professor está ali, fala, igual pão no sol,
não pode ser em nenhum momento contestado, e o que ele fala dentro de sala de aula tem que ser aceito sem discussão, com obrigação de quê? Isso todo mundo já teve um professor, gente, que faz isso na vida. Só aceita na hora da prova aquilo que ele fala na sala de aula, como se fosse um repeteco das palavras do professor. Se você fugir uma linha do que o sujeito fala, ele considera que a sua questão está errada, sua prova está errada. Você já tiver essa experiência? Já. Já a expositiva aberta dialogada é aquela em que o professor ele expõe a mensagem, mas essa exposição é um pretexto para que ele vá dialogando, conversando com a turma, para fomentar a participação da turma, desencadeando debates e discussões, tá? Quando que a gente utiliza a aula expositiva? Quando a gente quer transmitir informações e conhecimentos dentro de uma estrutura lógica, e é um tipo de técnica de ensino que de certa forma, é econômica, tá? Quando a gente vai, econômica no sentido de tempo, tá? Quando a gente vai trabalhar um conteúdo novo que o aluno não conhece, às vezes a gente pode começar utilizando a aula expositiva para poder apresentar um conceito, dar uma visão geral, ou a gente pode utilizar a aula expositiva no final de uma unidade para poder fechar a matéria, fazer a síntese, fazer um resumão. Uma boa aula expositiva, o que ela precisa de ter? Quem vai dar aula expositiva tem que dominar o conteúdo e ter segurança do conteúdo. Vocês são obrigados a saber tudo, gente? Não são, ninguém é enciclopédia, tá? Se acontecer, de algum momento na vida de vocês estarem dando aula, perguntar uma coisa para vocês e vocês não sabem, não se envergonhem, falem, não sei, mas eu me comprometo na próxima aula de trazer uma resposta para vocês, para você ou para vocês. Então, você pega e na próxima aula você dá o feedback para a pessoa daquilo que você não soube, tá? Não saber é humano. Isso é normal, eu acho que nós somos humanos, nós não temos a capacidade de dominar tudo, mas dar um feedback para quem te perguntou é essencial, tá? Quando você dá aula expositiva, você tem que ter exatidão e objetividade naquilo que você fala. Uma coisa que vocês vão aprender sendo professores, a Alexandre não está aí, né? Queria puxar o Alexandre agora para falar que a gente tem que aprender a ter o dom da síntese. Quando vocês forem preparando, vocês forem preparar uma aula, vocês vão sentir que às vezes o conteúdo é muito amplo, tem muita coisa que é legal, que a gente quer trazer para o conteúdo, mas nós temos um tempo para poder dar conta daquele conteúdo. Então, acaba que a gente vai tendo que fazer cortes, ir adaptando, mexendo de um lado, mexendo no outro. Então, a gente tem que ser objetivo também na hora que vai dar aula. Eu já tive professores na minha vida que começam a falar de uma coisa, está falando, sei lá, do que é filosofia. A pessoa começa a dar umas viajadas da filosofia, vai falar da construção do carro, vai falar do chocolate que comeu no final de semana, vai falar da série que viu, dá um voltão, e na hora que você viu, você perdeu a linha de raciocínio do que você tinha que prestar atenção. Isso já aconteceu com vocês? De ter aquela aula que de repente você prestou atenção, o professor começa a... Não faz nem por mal. Começa a viajar, dá meia volta, a mundo você se perde. Já isso já aconteceu comigo, Thaís. Você se perde naquilo que a pessoa está falando, que ela vai, dar volta. Então, quando a gente vai dar uma aula expositiva, a gente sempre tem que tentar ser exato e objetivo, tá? Discriminar o que é essencial, o que é secundário pela questão do tempo, aí você vai ver o que você precisa muito de passar daquele conteúdo, que não tem como o seu aluno seguir para uma próxima unidade sem saber aquilo. Você pega isso, vê de acordo com o tempo que você tem, e aí você vê dentro do secundário o que você pode trazer. Você tem que ser organizado para você dar aula, não adianta ser aquele caos de pessoa, tem que ter uma organização, linguagem clara para poder falar, tá? Pense na turma, você vai dar aula para você ver qual estilo você vai empregar. Sempre no final da aula conclui, tá? Dá aquela fechadinha do que você está apresentando. Então, a aula expositiva, ela pede que você prepare a aula com antecedência. E o que é preparar a aula com antecedência? Você pegar o manual do professor ou o livro do professor, ou escolher um texto que você vai utilizar. Você vai ler aquele texto, vai grifando os principais pontos que você acha que vale a pena.
vai tentando organizar as ideias, pensa quem que é seu aluno e o tempo que você tem. Na medida em que você vai preparando os slides, pensa em possibilidades de exemplo que você vai dar dentro daquilo. Quando que você vai começar a aula, você não começa a aula já assim, não. Você fala, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre o conteúdo tal. Se você achar que você tem que revisar alguma coisa antes de entrar nesse conteúdo tal, você revisa. Objetividade, já falei. Estimula a participação dos alunos dentro de sala de aula. É legal, na medida em que você vai dando aula expositiva, às vezes tem uma ideia, algum conceito-chave, passa ele lá no quadro, para o aluno poder estar fixando ele, tá? Se você for uma pessoa que conseguir fazer humor dentro de sala de aula, é legal, e o uso de recursos didáticos complementares. Às vezes a gente vai achando, quem vai virando professor vai aprender a fazer isso, tem uma pastinha no celular, tem várias páginas legais hoje em dia, Instagram, Facebook, no Twitter, que a gente vai conseguindo salvar uma série de coisas que você vai, na medida que você vai dando aula, você fala, nossa, isso aqui eu posso utilizar em algum momento. Aí você pega e você vai salvando, vai fazendo tipo um acervo seu, às vezes de meme, de tirinhas, de coisas que você pode utilizar. Utilizar um vídeo para você poder explicar legal. Quando você consegue ainda pegar um vídeo que não é acadêmico, torna a coisa mais legal, dá uma quebrada, sabe? Então, são alguns recursos que a gente tem para aula expositiva. Estou me sentindo assim, a pé, sem quadro, agora no remoto. Sinto muita falta do quadro para poder dar aula. Muita falta. Então, é a base da aula expositiva. Eu não sou a rainha da organização para preparar a aula. Não sou. Eu vou ler, eu já falei com vocês que eu sou uma pessoa que eu preciso de ler e escrevendo. Então, a cada semestre, eu tenho a Bíblia dessa aqui, que é meu caderno Zona. Esses cadernos Zonas, na medida que eu vou lendo os textos, ao dispositivo, como eu preparo, eu vou fichando as ideias principais. Aí eu abro o PowerPoint e vou jogando as ideias e vendo, isso aqui fica legal, tentar fazer um fluxograma. Isso aqui fica legal fazer assim, assado. Eu vou fazendo as ideias. Uma vantagem que eu acho do PowerPoint em relação ao quadro negro, que o PowerPoint, de certa forma, ele te otimiza, ele te dá um trabalhinho para você fazer, mas ele otimiza, você não tem que ficar toda hora passando matéria no quadro. Mesmo que você tenha só o quadro para você dar aula, eu acho legal, porque você já fica com as ideias organizadas e já fica salvo para na próxima vez que você for dar aula daquele conteúdo, você já tem meio que a aula pronta. Você só dá uma adaptação, muda uma coisa, muda outra, querendo sempre que você repete aquela aula, depois que você dá aquela aula, você avalia, isso foi legal, isso foi desnecessário, você dá um mexidinho, mas você já tem um corpo pronto que te adianta em muita coisa, tá? Tranquilinho? Dúvida, pergunta? Por mim é tranquilo, Thaís. Às vezes não quiser o PowerPoint, até mesmo fazendo num arquivo no Word, salvando assim, o que você fez em cada aula, te adianta muito depois, tá? Segundo tipo, que vocês já fizeram também, que é o estudo dirigido, é quando você propõe um aluno estudar determinado assunto a partir de um roteiro, tá? O estudo dirigido é considerado um tipo de técnica de ensino que motiva a participação ativa do aluno. Ele tem por objetivo desenvolver técnicas e habilidades de estudo, promover a aquisição de novos conhecimentos. Você, quando faz um estudo dirigido, você oferece para o seu aluno um roteiro. E em cima desse roteiro, que podem ser questões, tarefas ou problemas, você vai ajudar ele a mobilizar o pensamento. E o estudo dirigido é visto como uma técnica que cria uma relação de independência do aluno na aquisição de conhecimentos. Então, quando você for propor um estudo dirigido para os seus alunos, o que você precisa de fazer? Pensar qual que é o seu objetivo com aquela aula, o que você quer que seu aluno, no final daquilo ali, saia sabendo. Então, você elabora perguntas, tá? De forma clara e objetiva. Fez o seu roteiro, você vai distribuir o texto base, mais o roteiro guia para os seus alunos, e você delimita um tempo para a realização daquele estudo dirigido. No final, ele te entrega o produto, ou ele apresenta, troca ideia com outros colegas de classe sobre esse estudo dirigido. Aqui está um exemplo, como de estudo dirigido. Leia, neste capítulo, o item 5,
que se refere ao estudo dirigido. Após a leitura, responda por escrito as seguintes questões. Primeiro, anote trechos que considerou mais significativos. Segundo, conceitue a expressão estudo dirigido. Terceiro, explique a função do guia ou roteiro elaborado pelo professor no estudo dirigido. Defina o que são tarefas operatórias. Explique os pressupostos que se baseia a técnica do estudo dirigido. Então, o estudo dirigido sempre você tem que dar um roteiro de estudo e o texto base. Você não tem como propor um estudo dirigido para os seus alunos sem que você tenha feito a leitura do texto. Então, você tem que fazer a leitura do texto, tentar filtrar o que você acha que é essencial para poder formular as suas perguntas, para então você propor o estudo dirigido. Tranquilo, gente? Alguma dúvida, pergunta? Não, Thaís, tranquilo. Trabalho em grupo. Também eu acho que todos vocês fizeram trabalho em grupo na vida. O trabalho em grupo é quando uma ou mais pessoas vão interagir em função de um objetivo comum. A função do trabalho em grupo, ele é legal porque ele é um tipo de técnica colaborativa, auxilia na construção do conhecimento, permite a troca de ideias e opiniões e possibilita a cooperação entre os alunos. Então, quando a gente propõe trabalho em grupo, a gente quer com que o nosso aluno coopere, que eles consigam unir esforços para desenvolvimento de um objetivo comum, seja entregar o trabalho, consiga aprender a planejar em conjunto as etapas, dividir tarefas e atribuições, expor ideias e opiniões, saber aceitar críticas que vêm do grupo também, ouvir e saber a hora de falar, respeitar a opinião alheia e acatar a decisão tomada pela maioria, porque às vezes quando você está fazendo trabalho em grupo, você tem um ponto de vista, mas esse não é o ponto de vista da maioria dos alunos, então é algo que o trabalho em grupo ele proporciona ao aluno. Então, quando a gente vai propor um trabalho em grupo, primeira coisa, a gente sempre tem que estabelecer normas de conduta e padrões de comportamento, mostrar a respeito, vale a opinião de todo mundo, essas coisas assim, definir o que você quer naquele trabalho e explicar o passo a passo daquele trabalho. Aí você forma as equipes. Geralmente, as equipes, é legal você escutar o que os alunos querem. Tem gente que fala, você pode sortear aleatório, a professora deixa a gente montar os grupos. Eu sempre gosto de deixar que vocês montem, escolham o tipo de grupo que vocês querem, que quando vocês montem os grupos, que eu acho que acaba que vocês escolhem as pessoas que vocês têm mais afinidade para poder realizar o trabalho, mesmo sabendo que na vida nem sempre a gente trabalha com quem a gente tem afinidade, né? Mas, quando a gente faz trabalho em grupo assim, não é indicado que vocês coloquem alunos que têm desafeto um com o outro, tá? Você já dividiu os grupos? Alguém tem desafeto um com o outro? Me procura depois da aula para a gente resolver, para a gente trocar. Não é legal, porque isso dispara a rixa, é BO na certa. Dúvida, gente? Pergunta? Tranquilo? Tranquilo, professor. Ô, meu pai. Posso continuar? Ótimo. Quando a gente fala de trabalho... Oi, Felipe. Não, pode continuar assim. Existem vários tipos de trabalho em grupo. O primeiro é a discussão em pequenos grupos, que é recomendado em situações em que a gente vai propor, por exemplo, coleta de dados, resolução de problema, tomada de decisão. Pequenos grupos são grupos de 5 a 8 integrantes, no qual você propõe que todos os grupos estudem o mesmo tema. Só que cada um desses grupos estuda e analisa uma parte do tema. Aí, no final, cada grupo vai fazer uma exposição diferente sobre aquele ponto de vista. Exemplo, a gente pega lá para poder fazer um trabalho sobre Machado de Assis. Eu peço que um grupo faça um trabalho sobre a vida, é o mesmo tema para todo mundo, mas aí eu peço, por exemplo, que um faça sobre a vida do autor, o outro faça sobre os contos, o outro faça sobre os livros, tá? Então, a gente tem 3 grupos trabalhando com o mesmo tema, mas são vertentes diferentes de trabalho para se expor ao final. Grupos de cochicho é quando a gente divide a classe em duplas e dá um determinado período de tempo para que a turma converse sobre um determinado assunto, ou tenta resolver um problema, ou tenta resolver um exercício e depois apresenta os resultados.
O grupo de discussão 66, ou Philips 66, é quando a gente divide a sala em grupos de 6 participantes e dá 6 minutos para que eles discutam sobre um determinado tema. Em seguida, cada grupo apresenta as suas conclusões. Esse tipo de técnica é muito indicado quando a gente tem pouca disponibilidade de tempo, mas quer obter informações rápidas dos alunos. Você pode utilizar isso, por exemplo, no começo de um tema novo de assunto, para fazer uma avaliação diagnóstica, para ver o que os seus alunos sabem daquele determinado assunto, você conseguir perceber no que eles sabem e puxando a linha de raciocínio, ou no final de uma unidade de ensino, por exemplo, para ver o que eles conseguiram absorver do conteúdo, o que está tendo dificuldade. O simpósios são breves apresentações de diversas pessoas sobre o mesmo tema. Geralmente a gente fala simpósio, painel e seminário, a gente pensa logo em evento científico, mas é um tipo de trabalho em grupo que pode ser feito dentro de sala de aula, tá? Estipulado um assunto para cada aluno e o aluno vai falando, explicando, e no final, obrigatoriamente, tem que se ter perguntas para o aluno. O aluno que é ouvinte faz pergunta para o aluno que está apresentando. Brainstorming, eu acho que é muito bom você usar quando a gente está começando um conteúdo novo. A gente consegue fazer de forma digital. Tem o Menti, que ajuda muito a fazer isso, aquela nuvem de palavras. A gente pode fazer quando está presencial também, vai escrevendo no quadro as palavras. É quando você fala, por exemplo, uma palavra. Quando eu falo com vocês sobre filosofia, o que vem à cabeça de vocês? Aí vocês começam a fazer a exposição livre das ideias. Então, o que é o brainstorm? Você propõe tema, faz a exposição livre, e depois que é feita essa exposição livre, quando você já tem os resultados, você convida a turma a fazer uma análise crítica daquilo que foi dito. Você acha que dialoga com o que está propondo, o que não está, para você, a partir das ideias e concepções dos alunos, você conseguir puxar o gancho, tá? O painel é uma discussão, uma conversa ou discussão informal entre um grupo de pessoas sobre um determinado assunto. Um painel geralmente é composto de 3 a 6 pessoas e, após o debate, são feitos questionamentos. No seminário, um aluno ou um grupo de alunos fica encarregado de fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto e, posteriormente, expõe para a sala aquilo que ele conseguiu investigar sobre aquele assunto. O seminário é visto como uma técnica legal porque ele contribui para o espírito de pesquisa, de análise, de interpretação, da autonomia do aluno. Tranquilo, gente? Estou indo muito rápido? Tranquilo, Thaís. Alguns equívocos do trabalho em grupo. Primeiro equívoco. Trabalho em grupo não é substituir o professor falando pelo aluno falando. A gente tem que sempre propor alternativas que permitam a interação de professor-aluno. Um erro também que acontece no trabalho em grupo é quando os grupos dividem tanto trabalho que, em vez de trabalharem unidos, cada um faz seu pedaço, e quando está apresentando trabalho, a gente, como professor, consegue perceber isso. É quando a gente vê que cada um só sabe a sua partezinha e pronto. E o terceiro ponto é quando o trabalho fica muito superficial, não foi algo que conseguiu problematizar, envolveu pesquisa, isso é um equívoco quanto aos seminários. Outra técnica é o estudo de caso. Estudo de caso é quando você propõe aos seus alunos uma situação real dentro do assunto que você está estudando e convide seus alunos para analisarem ou propor alternativas de solução. É uma forma de tentar aplicar o conhecimento teórico na prática, e o caso que você propõe pode ser real ou hipotético, baseado na realidade. Quando você vai propor um estudo de caso, você vai apresentar a situação para o seu aluno de forma escrita, mostrando a descrição, narração, você pode descrever, você pode narrar, você pode apresentar em forma de diálogo ou de um artigo jornalístico que traga o assunto que você quer abordar. Ele é legal porque possibilita ampliar o conhecimento e ele faz a junção da teoria e da prática, além de exercitar a capacidade do aluno de analisar e de tomar decisões.
A gente tem dois tipos, o caso análise e o caso problema. O caso análise é quando a gente vai debater, mas sem um determinado assunto, mas sem necessariamente chegar a uma conclusão específica. E o caso problema é quando a gente une forças para tentar resolver uma situação de acordo com os dados que são fornecidos, tá? Então, como que a gente faz um estudo de caso? A gente vai definir o objetivo que a gente quer que seja alcançado, vai selecionar o fato que vai dar desencadeamento ao estudo, vai prever o tempo que a gente tem disponível e necessário para desenrolar esse estudo de caso, vai explicar o passo a passo para os alunos, apresentar o caso, e no final, depois que eles trabalharem, a gente pede para que falem suas conclusões e que os colegas ajudem na análise das conclusões obtidas pelos pares. Outro tipo de estudo é o estudo de meio, que é muito usado na biologia, permite o aluno estudar de forma direta meio natural e social. É um tipo de atividade que é atividade extra-classe. É quando a gente faz, por exemplo, entrevista, excursão, visita e outras formas de observação, e o aluno é mobilizado para a ação. Você tem que criar condições de contato com a realidade, tá? Para que o aluno adquira conhecimentos lidando diretamente com o meio, tá? Então, as fases são, primeiro a gente planeja, vai delimitar a problemática que vai ser estudado, executa, explora e apresenta os resultados e avalia. Teve alguém que, numa das atividades de avaliação, eu acho que foi o Felipe, que narrou uma experiência com estudo de meio. Foi você, não foi, Felipe? Que falou de uma excursão, que o professor ia fazendo avaliação durante a excursão? Fui eu. Eu tive isso. Conta, pessoal, como é que foi essa experiência. Pra mim foi legal, né? Porque foi excursão lá no Caraça. Aí, quando a gente fazia trilha, o professor fazia as perguntas da matéria, segundo o que a gente via lá na trilha, né? Que era de biologia, aí tinha as árvores, a fauna, a flora. Pra mim foi uma experiência muito bacana mesmo, porque é algo diferente. Aí ele foi avaliando os nossos conhecimentos e foi explicando também, de acordo com tudo que estava lá exposto no ambiente. Então, o que é isso? Ele permitiu que vocês estudassem de forma direta o meio, e a partir do que vocês viam, ele ia, na medida que vocês iam explorando o meio, ele ia fazendo perguntas, vocês iam apresentando os resultados da situação. Mas alguém aqui, gente, teve a experiência de ter trabalhado com estudo de meio? A Juliana fez com a gente uma vez, não foi? Lá no Federal. Fez também? Então tá. O que vocês acharam da situação? Gostaram? Ah, gostei. Essa aqui eu não vou me adentrar muito, porque a gente vai ter uma disciplina lá na frente do curso de vocês, que é a pedagogia de projetos. Os métodos de projeto, eles ganham muita força com a perspectiva da escola nova no Brasil, que é permitir... Gente, eu repeti o slide aqui, né? Apaga. O método de projetos, ele é legal porque ele permite que o aluno ele vá realizando a atividade por si só. Você consegue fazer método de projetos em variadas turmas, e ele vai cooperar e agir em comunidade, e vai conseguir desenvolver o raciocínio aplicado à vida real. Quando você propõe um projeto, vocês devem ter observado muito disso no Quando Sinto Que Já Sei, o filme que eu indiquei para vocês, que é quando o aluno ele parte de um problema, de algo que incomoda, e vai tentar buscar soluções, buscar entender, muito por iniciativa dele, sendo o professor um mediador, um facilitador nesse processo. O método de projetos é muito legal quando se trabalha com ensino interdisciplinar, ou seja, disciplinas de diferentes áreas do saber vão dialogar entre si para tentar trabalhar com o mesmo tema. É legal que esse projeto ele seja preferencialmente proposto
pelos alunos, parta da realidade deles, da iniciativa deles. Quando a gente tem um tema, a gente junta a turma e traça estratégias de planejamento, ou seja, o que a gente precisa de fazer, como que a gente vai fazer. Aí a gente coleta as informações, tá? Faz a análise dessas informações coletadas, apresenta o que foi descoberto. É legal que aqui isso seja apreciado e avaliado pelos pares. Então, nesse tipo de metodologia, o aluno é muito ativo. A gente vê muito isso hoje em dia também nos laboratórios makers. Não sei se já ouviram falar. Está tendo muito nos institutos federais agora, esse movimento do maker. Já ouviram essa técnica? Teve até tem um agora que chama If Maker, que são a construção de espaços como se fossem oficinas abertas para os alunos têm um problema, quer desenvolver um determinado objeto, vão lá tentar pensar e resolver isso. Então, o método de projeto é muito isso. É partir de algo que incomoda, que mobiliza o aluno e problematizar em cima dele. Vocês já tiveram a possibilidade de trabalhar de método de projetos? Mais para frente, nós vamos ter uma disciplina só de pedagogia de projetos, tá, gente? Os próximos semestres aí, não lembro qual, mas tem. Tiveram a possibilidade? Eu ainda não tive, não. Bem interessante. Discussão e debate não são as mesmas coisas, tá? Discussão é quando a gente vai propor um tema, cabe a qualquer área do conhecimento, para qualquer área do assunto, e a análise sobre um determinado ponto de vista. Por exemplo, eu vou chegar aqui e vou propor para vocês, vamos discutir sobre a qualidade da água. Então, cada um vai levantar o seu ponto de vista sobre a qualidade da água, vamos falar, e a discussão é legal porque ela fomenta que o aluno não aceite passivamente uma posição antes de uma análise multifacetada, profunda. É legal para a gente usar a discussão depois de uma aula expositiva, de um filme, de um slide. Já o debate é quando a gente tem uma competição intelectual, quando a gente tem uma disputa. Seu papel no ensino é confrontar diversos pontos de vista. Quando a gente tem época eleitoral, a gente não tem os debates entre os candidatos? Não são pontos de vista, campanhas diferentes, projetos diferentes que estão discutindo entre si? Então, debate é o confronto. Então, antes de propor o debate, os alunos já têm que saber o que é, o que eles vão fazer para estar munidos de informações naquele dia. E debate é muito legal. Eu tive a possibilidade de fazer um debate que ficou muito legal uns tempos atrás, que foi o julgamento do behaviorismo. Dividi a turma, uma parte da turma teve que defender o behaviorismo e a outra parte da turma teve que ser a acusação do behaviorismo, e depois a gente tinha os jurados que iriam julgar quem é que era campeão, se era a acusação ou se era a defesa do behaviorismo. Seria o behaviorismo um bicho de 7 cabeças, tal como falam? Aí o behaviorismo seria acusado ou inocentado. Você pode fazer debate com várias coisas, e é muito interessante quando a gente fala em fazer debate, porque as pessoas levam muito a sério, estudam, gostam. Vocês já tiveram a possibilidade de participar de discussão? Com certeza. Debate. Debate eu já tive no ensino médio. Qual que foi o tema? O meu era de um livro, acho que era da Capitu, se ela traiu ou não o Bentinho. Aí a gente teve que estudar o livro e dividiu em 2 grupos para argumentar sobre, né? Cada um tinha que defender. O senhor debate, né? Diga-se de passagem. Ninguém tem consenso. Ninguém tem consenso até hoje para. Então, dicas importantes para se fazer a discussão ou o debate. O professor tem que estar preparado para orientar, deve dar uma bibliografia mínima para ser lida, tá? E deve ainda planejar o que vai pedir, tentando fazer com que se consiga explorar o máximo da potencialidade do aluno. É legal que durante o debate
a gente mude a disposição da sala de aula, coloque em U, que todo mundo consiga ver todo mundo. Fomentar não a competição, mas a cooperação, que não existe essa questão de derrotar. Elogiar, motivar a exposição dos alunos durante a fala, para que a pessoa se sinta valorizada, veja que ela estudou, que valeu a pena. Temos os laboratórios e as oficinas também. Laboratórios e oficinas são legais porque eles propiciam articular prática com teoria, falando de laboratório na turma de biologia, né? Esses antecedentes que eram laboratório, né? Aprofunda e consolida conhecimentos, confirma muitas vezes o que a gente vê nos livros, nas explicações orais e escritas. As práticas de laboratório e oficina estimulam criatividade e criticidade, auxiliam na proposição de alternativas para a resolução de problemas e aplica técnicas de trabalho na execução de uma dada tarefa. Então, quando a gente vai fazer uma aula demonstrativa, a gente primeiro precisa de preparar essa aula, definir os objetivos, organizar os conteúdos, o passo a passo que vai ser demonstrado, quais materiais que eu vou precisar para fazer essa demonstração, prever quanto tempo de atividade eu vou disponibilizar para os meus alunos, quais materiais que os alunos vão mexer, se vai ter alguém para ajudar ou não, como que eu vou agrupar a turma, como que eu vou selecionar. E as atividades em laboratórios e oficinas, elas devem ser desenvolvidas tanto por professores como por alunos. E ao final do processo, a gente faz uma avaliação, tentando entender quais que foram os pontos positivos, quais foram as dificuldades ocorridas no decorrer dessa prática. Laboratórios e oficinas era isso. Vocês têm alguma dúvida, gente? Alguma pergunta sobre o livro das técnicas de ensino? Conheciam todas? Já foram vítimas de todas? Vítimas é ótimo, né? Thaís, por enquanto eu não tenho dúvida, não. Então, nós vamos nos organizar da seguinte forma. Eu tinha proposto uma atividade lá no Cigar, mas eu vou trocar. Não achei que ela ficou legal, não. Eu disponibilizei para vocês lá no SIGA, eu vou colocar a gravação da aula. Deixei o livro para vocês lá, tá? Que é o Técnicas de Pesquisa, por que não? E eu vou pedir para vocês escolherem 2 capítulos do livro, tá? E em cima desses 2 capítulos do livro, eu vou propor para vocês uma análise daquela técnica de ensino em cima de um roteirinho. Aí eu quero saber de vocês. Hoje são 6. Vocês querem que essa atividade que eu vou propor para vocês, ela feche ainda em dezembro, ou vocês querem que eu jogue ela para fechar em janeiro? Primeira pergunta. Thaís, sinceramente, tanto faz. Tanto faz. O que for melhor para você. Não, o que for melhor para vocês, eu quero saber. Não sei se vocês estão muito enrolados. Para mim, tranquilo. De boa. Luísa, Felipe, Valéria. Thaís, eu me perdi um pouco. É para quando? Isso que eu estou querendo fechar com vocês. Eu posso colocar para fechar na última semana de dezembro, ou eu jogo para fechar em janeiro. O que vocês preferem? Qual atividade que é? Eu vou pedir para vocês fazerem a análise de 2 técnicas de pesquisa do livro. Eu não vou dar mais aula, tá? Estou encerrando as aulas de didática. Teria umas 2 semanas ainda pela frente. Aí, nessas 2 semanas, vocês desenvolveriam essa atividade. Thaís. Se for muito grande, eu acho que eu prefiro para janeiro, porque, assim, eu tô apertada de atividade, mas se não for tão complexo, pode ser para agora também. Não é nada muito grande, não. Eu tô meio igual a Luísa. Eu tô meio apertada também. Aí, tipo, se for coisa grande, eu prefiro que jogue para janeiro. Não é coisa grande, não. Uma atividade Pode ser para agora, então, porque você também não vai dar aula, né? Aí pode ser. É tipo uma folha. Beleza. Tá? Então tá, vou fechar. E aí vocês já ficam sabendo que eu vou, a partir de semana que vem, as atividades vão estar reabertas. Vou reabrir lá no SIGA, programar tudo.
Então é isso, gente. Com vocês eu encerro, entre aspas, a didática 2. A partir de janeiro a gente pega na questão do planejamento. Nós vamos janeiro inteiro no planejamento, tá? É isso. Aí eu peço perdão para vocês, pedir desculpa para vocês a questão da